tudo bem? Meu nome é Priscila e eu sou fundadora do blog Sabor e Saúde Cozinha Nutritiva. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque eu percebi que muitas pessoas que tentam preparar uma receita sem glúten, como o bolo, como os pães, têm muita dificuldade. Muitas delas se queixam de que os bolos ficam muito duros, muito secos ou não crescem. Então eu vim tentar trazer um pouquinho do que eu sei, do que eu utilizo na minha cozinha, para ajudar vocês. Eu espero que seja útil e que vocês consigam acertar as receitas de vocês a partir de agora, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho essencial, os utensílios que eu acho essenciais para você ter na sua cozinha, que vão ser muito úteis na execução de suas receitas. E o primeiro deles, o essencial, o mais importante que eu acho, é uma balança. Que a minha é essa daqui. Quer ver? Por que uma balança? Vocês vão notar que muitas receitas, tanto sem glúten como as com farinha de trigo, elas são fornecidas em gramas e em peso. E isso facilita muito você a reproduzir essa receita. Quando se trata de cozinha sem glúten, de receitas sem glúten, é mais complicado ainda porque as farinhas são diferentes. Cada uma tem um peso diferente, cada uma tem uma granulatura diferente. Então é muito importante que você consiga reproduzir a receita da forma como ela está sendo descrita. E uma balança pode te ajudar muito. Uma outra vantagem de se utilizar receitas em gramas, em peso, as receitas que dizem uma xícara de farinha. Como é que você vai saber qual é a xícara utilizada? Essa ou essa? Uma xícara pode significar várias medidas em várias partes do mundo. Então, se você utilizar essa e na receita estiver pedindo uma xícara desse tamanho, a sua receita não vai dar certo. Isso vai mudar muito a forma que a sua receita vai ficar no final. Então, eu dou preferência para usar em gramas, escolher receitas que citam gramas para poder utilizar a balança. Mas, se de toda forma você não tem como ter uma balança ou não acha nada prático ter uma balança, o segundo utensílio que eu acho que é também essencial na cozinha são os copinhos e as colheres medidoras. São que facilitam muito a execução das receitas. Esses copinhos, essas colheres medidoras são tamanho universal. Então, se uma receita diz uma xícara, essa é uma xícara em qualquer lugar do mundo. Ela vem escrita aqui, a quantidade, todas elas. Uma colher de sopa, uma colher de chá, uma xícara. Então, assim é mais fácil você reproduzir. Eu dou preferência para material inox, porque eu acho mais higiênico, mais resistente, vai durar por muito mais tempo, porque as medidas estão escritas, grafadas no material, não sei se dá para vocês verem. Mas vocês podem optar por de plástico. Eu não acho muito higiênico e também as medidas são escritas com tinta nos copos medidores de plástico. Então, conforme você vai lavando, elas vão saindo. Eu já tive, por isso que eu estou contando para vocês, eu já tive dentro de plástico e não achei nada funcional. Então, eu utilizo essas de metal, de inox, que são mais práticas. Mais fáceis de lavar também, porque as de plástico, o óleo gruda e é bem mais difícil de você lavar. Então, se você quer seguir receitas que dizem uma xícara ou uma colher de sopa, uma colher de chá, utilize as copas e as colheres medidoras, que são universais. Uma outra vantagem de se ter esses copinhos e essas colheres medidoras é, se uma receita diz para você uma colher de chá ou uma colher de sopa, qual delas você vai usar? Difícil saber, não é? São 2 colheres de chá, ou talvez para você seja de sopa. Como vai saber? Então, por isso,
é melhor ter essas outras opções, a de sopa e a de chá, assim não tem erro. Uma dica de como utilizar esse material, esse utensílio. Muitas pessoas, quando vão medir a farinha, se pede uma xícara, mede assim. Dessa forma, sua receita não vai dar certo, porque isso aqui não é uma xícara, isso é mais de uma xícara. Sempre que você for utilizar uma xícara ou essa medida, esse copo medidor para um ingrediente, você tem que nivelar essa farinha ou esse açúcar. Portanto, você vai utilizar dessa forma. Deixa eu medir para vocês. Assim. Certo? Isso é uma xícara. No caso, essa é meia xícara, mas de qualquer forma, sempre nivela o topo, tá bom? Nunca é a montanha em cima, senão sua receita não vai dar certo. Um outro utensílio que eu tenho que eu acho bastante importante é esse aqui. Um batedor de arame, comum, simples, que você pode encontrar em qualquer casa de utensílio de cozinha. E que eu acho muito importante, ele mistura bem os ingredientes, não deixa aqueles pelotinhos de farinha no meio da massa. E eu utilizo esse porque eu não tenho batedeira, não tenho por opção, porque eu não acho desnecessário, porque eu acho muito simples bater a massa na mão, tanto de pão quanto de bolo, e o meio ambiente agradece. E você faz um exercíciozinho também, eu acho que é saudável. Então, um batedor para mexer a massa, que eu acho essencial. E eu tenho esse de inox, existe de silicone no mercado, eu não sei se é bom, nunca testei. Mas se você for escolha um mais resistente, porque tem alguns muito baratinhos que são bem fraquinhos, que não vão durar muito. Uma outra peça muito importante que eu gosto muito é essa colher de silicone. Alguns chamam de rapatacho, outros chamam de pão duro, alguma coisa assim. Eu gosto muito dela de silicone porque é possível limpar bem a bacia com a massa. Quando você despejar a massa na forma, dá pra tirar qualquer resquício de massa da bandeja, da tigela, e assim você não desperdiça nada da massa, nada de desperdício na cozinha, ok? Então esse também é um que eu acho muito importante. Se você não quiser de silicone, se você preferir um de madeira, um de plástico, eu não gosto muito de utensílios de plástico, mas se você preferir de plástico também, aí a opção é sua, você escolhe e vê o que você consegue comprar. Um outro utensílio que eu utilizo muito na minha cozinha e que eu acho muito prático é esse, um blender. Ele faz o papel de um liquidificador, de um mixer, de um processador, tudo ao mesmo tempo. Eu gosto muito desse porque não é por questão da marca, mas por questão de funcionalidade. Ele é muito prático, é fácil de carregar na mala quando eu viajo e não é pesado, é bem mais leve do que um liquidificador. O material também é de inox, então ele dura bastante tempo, ele é mais fácil de limpar, de lavar. Ele solta, então é bem mais fácil de manter limpo, de carregar na bolsa, na mala, como eu disse, porque ocupa menos espaço. É possível utilizar como se fosse um liquidificador para bater massa, para triturar cenoura num bolo de cenoura, para quebrar castanha quando eu preciso fazer farinha de castanha ou farinha de linhaça. Então eu acho muito prático. Eu não tenho liquidificador por questão de não ser tão funcional, por ser mais pesado. Como eu viajo muito, eu não tenho como carregar um liquidificador na mala. Eu não gosto daqueles com copo de plástico, porque eu não acho nada higiênico. E dependendo do que eu bater nele, vai ficar com odor, com cheiro. Então eu não acho legal. E tem o liquidificador com copo de vidro, que eu acho muito pesado. Eu acho bem legal, mas eu acho muito pesado. Então para carregar em viagens não é nada funcional, não é muito seguro, até porque se quebrar custa muito caro uma jarra daquela. Então esse aqui é o que eu tenho, que eu acho muito prático e faz tudo que eu preciso que na minha cozinha e que me ajuda muito.
Então isso é algo que eu recomendo se vocês precisarem de algo prático, de algo funcional e que sirva para que faça a função de 3 aparelhos ao mesmo tempo. Mais um utensílio que é muito importante, esse é realmente essencial na cozinha, são as assadeiras, as formas para você assar o bolo ou o pão. Afinal de contas, depois de todo esse preparo, tem que ter os utensílios para assar o pão ou o bolo, certo? Eu gosto muito de utensílios de assadeiras antiaderentes. São mais práticas, não vai grudar de jeito nenhum, é muito mais fácil para desenformar, é mais fácil de manter limpa também, porque a sujeira não gruda. Então eu recomendo muito que se invista em assadeiras de melhor qualidade e que sejam antiaderentes, se possível. Uma questão muito importante quando se fala de assadeiras, de formas de se assar massa, é o tamanho da assadeira para a quantidade de massa que você tem. Muitas pessoas dizem que o bolo não cresce, que ficou muito pequeno e que usou bastante fermento e mesmo assim o bolo cresceu, mas ficou pequeno, dá pra ver que a massa ficou furadinha, que cresceu, tudo tinha que crescer, mas mesmo assim ele ficou muito pequenininho. O que pode estar acontecendo é que você está usando o tamanho de assadeira errada para a quantidade de massa que você tem. Dependendo da quantidade de massa, se você tem uma quantidade pequena de massa e coloca numa assadeira muito grande, por exemplo, um pouquinho de massa nessa assadeira que tem 20 centímetros, ela não vai passar da metade, mesmo depois de assada. Então você precisa de uma assadeira menor. Tudo depende da quantidade de massa que você vai ter. Como é que você faz, como eu faço, para saber se aquela massa vai dar certo nessa assadeira? Aí você vai precisar de uma balança. Você pesa a quantidade de ingredientes que você vai ter em água. Ou seja, se somando todos os ingredientes da sua receita você obter 1 kg de ingredientes, pese 1 kg de água, 1 kg, não em litros, 1 kg de água você pesa na sua balança e despeja dentro da sua assadeira. 1 kg de água, ou se a sua receita, o total de ingredientes der 500 gramas, pese 500 gramas de água, de líquido, e despeje aqui dentro. Esse líquido, ele tem que chegar pelo menos 3/4 da assadeira, pelo menos, sobrando um dedo para cima, 1 centímetro, 2 centímetros de vão para cima. Se a quantidade de líquido der mais ou menos essa quantidade, assim, 3 dedos, digamos, 3/4 da assadeira, um pouco mais acima da metade, quer dizer que o seu bolo vai dar certo nessa assadeira. Se você despejar o seu líquido aqui dentro e ele cobrir só 1 centímetro do fundo da assadeira, isso quer dizer que quando ele assar, ele vai dar no máximo até aqui. Ou seja, vai ficar até a metade da forma, um pouquinho acima. Ou seja, essa assadeira é muito grande para a quantidade de massa que você tem. Então você vai ter que utilizar uma assadeira menor. Então faz o teste, pese em água a quantidade de ingredientes que você tem e despeje na assadeira que você pretende utilizar para ver a quantidade que vai dar na assadeira. É uma forma prática de saber se aquela assadeira é legal para aquela massa que você tem, certo? Um outro fator que é muito importante na cozinha, tanto na sem glúten quanto na com glúten, é a qualidade dos ingredientes que você vai utilizar. Existe no mercado já vários tipos de marcas de farinha de arroz, de amido de milho, de fécula de batata, de goma xantana, existem vários. E você tem que procurar o de melhor procedência, de melhor qualidade, porque tudo isso vai interferir na sua receita. A granulatura de uma farinha vai interferir. Uma farinha de arroz de uma marca pode ser completamente diferente da farinha de arroz de uma outra marca. Ou seja, a qualidade da receita no final vai ser diferente. A granulatura, o pozinho, o tamanhozinho do grão
de uma farinha de arroz de uma marca, pode ser diferente do tamanho do grão da farinha de uma outra marca. Então, isso tudo vai influenciar. Se você está acostumado a fazer bolos e sempre dá certo com uma determinada marca, se você trocar de marca, você pode notar que às vezes a sua receita não vai ficar igual. Pode dar errado ou pode ficar com uma textura diferente. Então, se você começar a fazer bolo com frequência, você vai pegando a manha, a prática de como deve ser a textura da massa, mesmo com farinhas diferentes, para você acertar um bolo ou um pão bem legal no final. Um outro detalhe a respeito disso é que as farinhas sem glúten ela absorvem muito mais água, principalmente a farinha de arroz. Ela tem a tendência de absorver muito mais líquido, por isso que muitas receitas sem glúten pedem bastante líquido, muito mais água ou muito mais leite como ingrediente. E isso é normal porque a farinha vai absorver muito líquido. Então é muito importante que você conheça como deve ser o resultado da sua massa antes de assar. E isso é só com prática. Quando você vai fazer uma receita pela primeira vez, é importante que você siga todas essas dicas que eu dei, ou utilizar as medidas em gramas, ou utilizar os copos medidores, para que tudo fique certinho, para você entender como é que deve ser o resultado da massa antes de assar, qual é a textura, se ela é mais líquida, se ela é mais cremosa, se ela é mais firme, para você entender e da próxima vez que você for fazer, você já sabe direitinho como tem que ser. E por mais que você siga uma receita, é preciso que você entenda isso. Por mais que você siga uma receita ao pé da letra, quantidade certinha, o peso certinho, as misturas certinhas, pode acontecer de não dar certo, justamente porque as farinhas são diferentes. A mesma marca de farinha, por exemplo, vamos citar de arroz, que eu já estou falando. Um lote de farinha de arroz da marca X pode ser diferente de um outro lote de farinha de arroz da mesma marca. Então, são coisinhas complicadas, são coisas que não acontecem muito com a farinha de trigo. Para quem já trabalha com farinha de trigo, vai notar que ela é mais fácil de lidar, porque não tem tanta essa interferência, mas tudo isso é prática. Bom, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas e que eu possa ter ajudado vocês a entender melhor um pouquinho como é que funciona essa cozinha sem glúten. Tudo questão de teste. Vai pra cozinha, se diverte, faça teste, cria, pega uma receita, testa ela várias vezes, não desista. Tem muita receita no meu blog. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me escrever, pode fazer perguntas. Se tiver alguma sugestão que vocês gostariam que eu fizesse um próximo vídeo explicando alguma outra coisa, pode me escrever. Eu vou estar por aqui. Muito obrigada por estarem aí também me acompanhando, pelo apoio, pelo incentivo. Eu gosto muito de compartilhar tudo que eu crio com vocês, porque eu sei que pode ser muito útil para muitas pessoas que estão aí do outro lado. Então aproveitem, espero que tenha ajudado e um beijo para todos vocês.